Boa tarde a todos e a todas. Eu quero inicialmente agradecer o convite do professor Tavares para falar aqui nessa tarde. É bárbaro que a gente esteja em pleno verão e esse auditório esteja cheio. Ontem o professor Tavares anunciou que existiram 500 inscritos, correto? Então isso realmente é quase inédito na universidade a gente ter em pleno verão esse tipo de atividade. E com temas tão variados e com um público também bastante variado. Há pouco eu estava observando o público variado em termos de participação de alunos, colegas, técnicos, docentes, e isso é realmente, para mim, é emocionante. Como professor, para mim, isso é emocionante. Como o tema que a gente vai discutir é sobre liberdade acadêmica, eu penso que um bom representante do assunto é o Galileu. Então, eu vou ler um trecho de uma peça do Bertolt Brecht. O Galileu, junto ao telescópio, como Vossa Alteza certamente sabe, já faz algum tempo que nós, astrônomos, encontramos grandes dificuldades em nossos cálculos. Nós nos baseamos num sistema muito antigo, que está de acordo com a filosofia, mas, infelizmente, não parece estar de acordo com os fatos. Segundo esse velho sistema ptolemaico, supõe-se que o movimento das estrelas seja muito complicado. Mas mesmo admitindo esses movimentos complicados, não somos capazes de calcular com precisão a posição futura das estrelas. Me parece que algumas estrelas pequenas, descobertas por mim, descrevem esse tipo de movimento à volta do planeta Júpiter. Se os senhores estiverem de acordo, poderíamos começar examinando os satélites de Júpiter. O filósofo retruca: muito obrigado, meu filho, mas eu receio que isso tudo não seja tão simples. Senhor Galileu, antes de aplicarmos o seu famoso telescópio, gostaríamos de ter o prazer de uma disputa. O assunto: é possível que tais planetas existam? Infelizmente, é o matemático que vai falar agora. Uma disputa formal. O Galileu: eu achava mais simples os senhores olharem pelo telescópio para terem certeza. E aí o matemático: não seria o caso de dizer que é duvidoso um telescópio no qual se vê o que não pode existir? Os princípios de educação e liberdade andam de mãos dadas na construção de sociedades democráticas. E aqui eu assumo que a educação é política. Política no sentido da origem grega desta palavra, que significa viver junto, viver em sociedade. Assumo também que a educação é um bem público e deve estar a serviço de um projeto de um país que se pretenda soberano. Esses dois princípios estão ancorados em um conjunto de declarações e leis que, tenho a esperança, serão respaldadas e defendidas pela mais alta corte de justiça desse país. Eu vou discutir, então, esses elementos, princípios e marcos legais, sobre o culto à ignorância, liberdade acadêmica e condições de trabalho, liberdade acadêmica e democracia. Um aspecto interessante em relação a essas questões é que, de tempos em tempos, nós somos confrontados com essa questão do seminário. Isso não é inédito na universidade. Mas, por final, eu vou mostrar um documento para vocês, que arrumando o meu gabinete, depois de 20 anos sem arrumar meu gabinete, eu arrumei e eu achei coisas que eu vou utilizar na fala de hoje à tarde. Nós podemos interpretar este confronto como natural em sociedades democráticas e que tem nas universidades um dos principais pilares da produção de conhecimento. Como exemplo de produção de conhecimento a serviço da sociedade brasileira, o conhecimento que conduziu o país à descoberta do pré-sal e a sua prospecção tem origem principalmente em quadros formados em nossas universidades. Portanto, eu considero que essa discussão que a gente vai ter hoje à tarde, ela é de soberania nacional. Então, os princípios e marcos legais. Educação e liberdade. Da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, o artigo 19º. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão.
Da Constituição da República Federativa do Brasil, o artigo 206. Eu não vou ler todos os itens, vou destacar um dos mais importantes. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela reafirma o artigo 206 da Constituição. Se nós observarmos no segundo item, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Hoje, algumas questões da LDB estão sob ataque, em particular a 12ª e a 13ª. 12ª, consideração com a diversidade étnico-racial. E, finalmente, do regimento da nossa universidade, que eu sei que é um documento muito caro às pessoas que trabalharam na sua elaboração. A URGS, como universidade pública, é a expressão da sociedade democrática e pluricultural, inspirada nos ideais de liberdade, de respeito pela diferença e de solidariedade, constituindo-se em instância necessária de consciência crítica, na qual a coletividade possa repensar suas formas de vida e suas organizações sociais, econômicas e políticas. Acrescenta-se esse conjunto de princípios e marcos legais, um evento que deu origem a uma manifestação do STF, da ministra Carmen Lúcia, que se trata da DPF 5848, no momento em que, em plena campanha eleitoral, as universidades, várias universidades brasileiras, foram invadidas por agentes públicos, com a ideia de que estávamos infringindo a nossa liberdade de expressão. E o parecer do STF escreve, ministra Carmen Lúcia, defende o cabimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, apontando lesão aos direitos fundamentais da liberdade de manifestação do pensamento, de expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação e de reunião. Ao ensino pautado na liberdade de aprender, observem, aqui de novo, volta à Constituição, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e o pluralismo de ideias. E à autonomia didático-científica e administrativa das universidades previstas na Constituição. Vocês receberam, quando eu entrei, ontem não tinha, mas quando vocês chegaram hoje aqui, vocês devem ter recebido o Jornal da Universidade. Se vocês abrirem na segunda página 4, vocês vão encontrar um artigo do procurador-geral de nossa universidade, Dr. Saulo de Queiroz, em que ele trata exatamente dos pontos que eu acabei de citar aqui, relativos à nossa Constituição, da autonomia da universidade e liberdade de cátedra. Considero que é um artigo bem importante para a gente ler no atual momento que a gente está vivendo. Em recente artigo publicado no Jornal da Universidade, o Dr. Saulo Pinheiro de Queiroz, procurador-geral da URGS, escreve sobre a autonomia universitária e ele aponta: quando se fala de autonomia e liberdade de cátedra, está-se a tratar de princípios constitucionais que gozam de precedência no sistema constitucional brasileiro. Então, portanto, o marco legal, as leis, elas nos dão hoje um respaldo para a nossa liberdade de cátedra. Não vamos confundir liberdade de expressão com liberdade de cátedra. São coisas distintas. Então, o que a gente fez aqui nesses 2 dias, e para citar também um evento da nossa universidade, um evento acadêmico, com um claro cunho fundamentado em teorias, que foi o curso de especialização sobre o golpe, isso não pode ser atacado. Esse é um exercício ao qual nós temos direito de exercer. Bom, e aí eu disse que eu ia trazer alguns exemplos antigos. Na arrumação da minha sala, vejam só, eu acho um jornal adverso de fevereiro de 1998. A recente tinha ocorrido o processo de vestibular e teve uma questão. Bom,
Eu fui abrir, eu tenho o exemplar da prova de 1998, eu fiz antes, tá? Mas, enfim, eu tenho os cadernos, a Coperci, ela imprimiu todas as questões dos anos de 97 e 98, e eu fui olhar, eu não me lembrava qual era a questão. Me lembrava que na época tinha ocorrido alguma coisa, mas não me lembrava qual era a questão. E eu encontrei 5 questões que discutem sobre ditadura militar, e eu achava que era alguma delas. Não era. Final do período da gestão, da primeira gestão do Fernando Henrique Cardoso, teve uma questão que discutia sobre, foi usado o seguinte termo, tratava-se da venda da Vale. Basicamente, tratava-se da venda da Vale do Rio Doce, e o termo utilizado na época pela banca que elaborou as questões foi a palavra desnacionalização. Esta palavra gerou uma ação do Ministério Público, que veio na universidade e questionou a universidade a respeito disso. Eu não vou ler toda a questão para vocês, mas está aqui, a charge é essa, né? A Ruth falando com o Fernando, estou fazendo seu imposto de renda, você fez alguma doação? Ora, Ruth, eu doei a Vale. E, de fato, esse foi um processo que a gente sabe, a Vale do Rio Doce era uma das empresas brasileiras que dava lucro e foi vendida por muito menos, né? Aliás, a gente está assistindo isso neste momento. Ela foi vendida por muito menos do que aquilo que ela vale. Aliás, a gente assistiu isso na última sexta-feira. Bom, então, assim, a universidade, de tempos em tempos, o que aconteceu de interessante naquele momento? A universidade se posicionou defendendo a instituição, defendendo que essa era uma questão válida. O termo desnacionalização estava perfeitamente adequado para a situação, ainda que o Fernando Henrique Cardoso e o Ministério Público não tivessem gostado. Bom, liberdade acadêmica e culto à ignorância. Esse foi um preâmbulo, tá? Então, assim, o marco legal. Temos as leis que nos protegem, de certa forma nos protegem. Mas hoje a gente assiste uma questão assim que é muito séria, muito cara, que é o culto à ignorância, né? E ontem os colegas levantaram um pouco essa questão aqui nas falas durante a tarde. Somos cientistas, investigadores das palavras, das imagens, das células, dos átomos, das teorias de aprendizagem, das ideias. Nossa produção acadêmica contribui para formar novos quadros que fazem avançar o conhecimento científico. Nossa produção contribui para melhorar a qualidade da alimentação da população. Contribui para disseminar as múltiplas culturas do nosso país continente. Nossa produção se insere no conjunto de ações que qualquer nação que se reconheça soberana deve valorizar, o do convite ao pensamento crítico. E é interessante porque durante este ano, numa discussão informal com um grupo de estudantes, o Armandinho olha para a televisão, eu usei essa charge numa discussão, o Armandinho apresenta essa fala, né? Por que tudo isso? Os professores estavam apanhando. Foi num momento que os professores apanharam lá no Paraná, em função de reivindicações justas por salário. Os professores são assim tão perigosos? Para alguns, são sim. Eles podem ensinar o povo a pensar. Vocês não fazem ideia a quantidade de impropérios que eu recebi por ter colocado isso, né, em voga. Então, óbvio, vocês devem imaginar o que a meninada do Escola Sem Partido fez com essa charge. Muito bem. Pensamento crítico na escola. E aí, assim, embora a gente esteja tratando aqui dentro da universidade, principalmente dentro da Universidade da Liberdade Acadêmica, e a ação, aquela DPF 5848, a manifestação do STF tem a relação direta com as ações dentro da universidade, essa não é uma questão que deve ficar só dentro da universidade. Quando a gente fala, os nossos colegas professores que estão nas escolas públicas, eles também estão sendo atacados, né? Com verdadeiras fantasias, mas estão sendo atacados. Então, essa liberdade também deve estar a serviço do desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico de professores e estudantes, sobretudo professores e estudantes das escolas do ensino básico. Tais valores do desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico somente têm lugar em um espaço em que a educação seja considerada como um elemento de libertação. Mandela já dizia isso. Conhecer, aprender, também pode significar libertar-se e, portanto, contribuir para afastar-se de um ambiente que ameaça,
que desvaloriza o pensamento crítico e democrático. Contra a valorização da ignorância, o que podemos propor? Então, aqui eu vou apresentar, né, algumas situações relacionadas com trabalhos que a gente costuma fazer na formação de professores e estudantes, e as respostas que eu vou apresentar para vocês foram dadas por estudantes de 10, 11 anos de idade. Tá? É matemática. É uma situação na qual eles são convidados a se expressarem e apresentarem as próprias ideias a respeito de geometria. E a ideia é a seguinte: é um glossário de formas e objetos geométricos e a gente propõe para eles esse convite aí. Você está descobrindo novas formas geométricas no trabalho da interação virtual em matemática. Esse trabalho de interação virtual em matemática ocorre aqui no Colégio de Aplicação da nossa universidade. Você gostaria de escrever o que está descobrindo? E aí ele tem esse conjunto de questões. Nome do objeto ou forma geométrica, então ele vai dizer qual é o objeto que ele quer escrever, sobre qual ele quer descrever. O que você sabe sobre o objeto ou forma geométrica? Você poderia descrever como ele é. Você poderia escrever um exemplo em que tal forma ou objeto é utilizado. E que questões e dúvidas você gostaria de fazer a respeito disso. Tá? Então, vou mostrar uma para vocês. O quadrado. Em azul, a fala do menino. Okay? Aliás, o que está dentro do quadro, tudo que está dentro do quadro é a resposta de um estudante. Eu coloquei em azul para destacar algumas falas. O quadrado é uma forma geométrica que tem 4 pontas, 4 lados iguais e 2 faces. Alguém pode me dizer o que ele quis dizer com 2 faces? Verso. Tá. Quadrados não existem. Primeiro é uma informação interessante. Fisicamente, a gente não pega um quadrado. Né? O quadrado é uma produção, e o professor Fernando Becker não vai me deixar mentir. Né? O quadrado é uma abstração, ele só existe na nossa cabeça. A gente não pega quadrado. Se a gente pudesse pegar, talvez pudesse ter frente e verso. Certo? Bom, o quadrado, um outro menino, ou menina. O quadrado é uma forma geométrica que tem os 4 lados da mesma medida. A diferença entre o quadrado e o losango, okay, são os ângulos. Quando o quadrado é girado, então pensem em quadrado, quando ele é girado, vira um losango. Ok, e isso é uma coisa muito comum, é um erro conceitual muito comum que as pessoas costumam fazer. E eu não estou falando de pessoas apenas de 10, 11 anos de idade. Dependendo da escolarização, a pessoa leva esse erro para o resto da vida. Virou quadrado? Ah, agora é losango. Ah, voltou a ser quadrado. Losango. Enfim, é muito comum. É muito comum. O interessante aqui é o seguinte, essas definições, elas estão nos livros. A gente poderia optar por fazer isso, né? Que os meninos, meninas, enfim, lessem essas definições e a gente poderia pedir para eles reproduzirem isso. Aqui é o inverso. A gente não está dando um livro, nem o Google, para eles irem lá e buscarem isso. Eles têm que escrever o que eles acham que é. Tá? Bom, o retângulo. O retângulo é quase um quadrado. É um quadrado esticado. Um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, e isso vai se tornar um retângulo. Bonitinho, né? É a geração do slime. Bonitinho. Então, vejam, tem um pensamento dinâmico aqui. Eu tenho um quadrado e eu estico ele. Então, quase que dá, sem equipamento de ressonância magnética, dá quase para enxergar o que essa criança está pensando. Professores bem preparados desenvolvem isso, conseguem entender e interpretar e trabalhar a partir desse tipo de informação que as crianças se expressam, se a gente perguntar para as crianças. O retângulo não é, outro aluno, o retângulo não é muito diferente do que um quadrado deformado. É bárbaro, porque a gente ri, né? A gente ri para isso. Então eu vou mostrar para vocês a definição de um dos melhores dicionários de matemática que existem, e atentem para a palavra deformado. A definição é essa: um quadrilátero plano com 4 lados opostos de igual comprimento A e B e 4 ângulos retos. Um quadrado é um retângulo degenerado. Observe, então, assim, não é tão absurdo a gente pensar nessa resposta infantil, quando, na verdade, uma definição muito mais precisa aponta exatamente para essa gênese.
de pensamento. Tá? Circunferência, essa é uma das minhas preferidas. Uma circunferência nada mais é do que um círculo, ok? Temos uma confusão aí. Que tem a mesma distância do seu centro até todas as milhares de pontas existentes no círculo. Vejam, são infinitas, mas ele está no caminho. E essa é a definição formal. Um círculo é formado, é o conjunto dos pontos equidistantes de um ponto dado, a distância é chamado raio e o ponto é chamado centro. Então, essa é a definição mais formal. E o volume, disparado, é a que eu mais gosto. O volume pode ser uma unidade de medida de som. E pode também medir tamanho. Por ser uma unidade de medida, não tem forma. Então a gente quer que ele pense em geometria e o cara está no som. Não é fantástico? Novo. Assim, dá para dizer que não está errado. Esse é o ponto. E isso está relacionado diretamente com a possibilidade dos alunos desenvolverem o seu próprio pensamento, o seu pensamento crítico em relação às coisas. E essa ideia ela poderia ser estendida para qualquer área do conhecimento. Não, eu estou falando de matemática, mas poderia ter sido qualquer outra coisa. Ouvir os alunos, ouvir os professores a se manifestarem, nos ajuda, porque pensando em nós enquanto sociedade, a que construamos uma sociedade, pelo menos, melhor que ela que está hoje. Muito bem, este é um outro exemplo. O segundo exemplo envolve projetar a construção que abrigará uma pequena empresa. Como é que foi esse trabalho? As crianças tinham que desenvolver sites, vejam só, até os 11 anos de idade. Eles tinham que desenvolver sites em que eles organizariam toda a parte contábil desta empresa. Isso durou 6 meses de trabalho. Nos outros 6 meses de trabalho, no segundo semestre, eles já têm a empresa organizada, a parte contábil, financeira e tal, e eles tinham que, então, criar as suas empresas do ponto de vista geométrico. E nós usamos esse software, que é o software, inclusive, que arquitetos utilizam, é o SketchUp do Google, e eles, então, fizeram lá, vocês podem observar aqui, né, fizeram lá, e ninguém pediu para eles fazerem banheiro adaptado. Não tinha essa solicitação. Então, essa ideia do banheiro adaptado já é uma coisa que a gente percebe que já faz parte da educação de uma boa parte. Ou seja, a gente pode ter esperança. A universidade também é lugar de crítica à própria sociedade. Ou seja, ao exercermos nossa liberdade acadêmica, estabelecemos uma via de mão dupla frente à comunidade científica, frente aos nossos alunos, frente à sociedade, frente ao país. Nossa liberdade acadêmica também nos impõe combater a ignorância. Temos o compromisso de argumentar que a ignorância não deve ser cultuada como um valor do século XXI e que a Terra não é plana. A divergência. Pois é, inclusive tem um cruzeiro, mas vejam, espertíssimos, vocês lerem a mensagem que chama as pessoas para o cruzeiro, eles dizem só que as pessoas terão experiências inéditas. Não diz nada, né? Não diz nada. Eles não estão dizendo que vão chegar na beira lá da plataforma de gelo, que é o que faz com que a água não caia. Pasme. Enfim. Ok, vamos deixar. Né? Porque a gente não tem que perder tempo com isso. Esse é o ponto. A gente não tem que perder tempo com isso. A gente está rindo aqui, mas a gente não tem que perder tempo com essa questão de dizer, não, a Terra não é plana. Ok? Por quê? Porque tem coisa muito mais séria, que a gente tem que combater com conhecimento, com essas discussões. Jornal Sul 21, do dia 15 de novembro, The Guardian destaca, vejam, a nossa imprensa nacional é uma imprensa, a gente está sabendo mais coisas através da imprensa internacional sobre o Brasil do que o próprio Brasil. Mas o Sul 21 traz essa reportagem, que o nosso chanceler, ele acha que não existe problema de aquecimento global, né? Então, a gente tem que indicar leituras para as pessoas. Tá? Então, livro 6 graus, um livro interessante, vai falando o que acontece com a humanidade a cada 1 grau que aumenta a temperatura no planeta. Muito bem. Penso que valorizar o conhecimento é enfrentar a ignorância. Salvater,
numa palestra de Fronteiras do Pensamento para o século XXI, escreveu: a ignorância, que deve ser enfrentada, é de quem é incapaz de entender um argumento alheio, incapaz de entender um texto simples tratando de questões importantes. O ignorante é alguém incapaz de persuadir os outros ou de ser persuadido pelos outros. Quem não consegue persuadir ou ser persuadido não está preparado para uma vida democrática, pois a democracia é um regime de persuasão mútua e todos devemos tentar persuadir os outros e nos abrir à persuasão pelos outros. Bom, o terceiro ponto, aliás, que eu gostaria de discutir é sobre condições de trabalho. O conhecimento ele pode ser gestado em ambientes com ausência de liberdade? Ele pode. E a Alemanha nazista é a prova disso. Muita coisa foi produzida na época da Alemanha nazista. Se descobre que muitas delas, inclusive, são verdadeiros mitos. Existe um livro muito interessante chamado Ciência e Mito na Alemanha Nazista, mostrando assim, o que foi de mentiroso, uma série de produções. Mas produziram alguma coisa. O conhecimento pode ser gestado? Pode. Embora a palavra liberdade possa assumir diferentes significados, pretendo apontar as condições de trabalho como um elemento que interfere na nossa liberdade acadêmica, na nossa liberdade para produzir e para melhor poder contribuir para a sociedade. Como produzir conhecimento quando, nos anos recentes, a universidade tem sido solapada nos seus investimentos? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul teve no final do ano passado, né, foram retirados da universidade 60 milhões. Você pode fazer muita coisa com 60 milhões na universidade. Isso não é culpa dos nossos dirigentes. Isso é responsabilidade do governo que saiu e do novo que não está repondo. Como produzir conhecimento quando são precarizadas as nossas condições de trabalho? Eu vou mostrar para vocês um exemplo relacionado com o Centro de Formação Continuada de Professores da nossa universidade. Eu atualmente sou coordenador desse centro. Sobre os investimentos, e para vocês terem uma ideia, eu acho que as imagens quase que falam por si só. Em 2012, recém-iniciando os projetos do Centro Interdisciplinar, o ForProf, a gente conseguiu atender 1.864 professores. 1.864 professores foram qualificados em atividades de extensão e especialização da nossa universidade, formados por professores da nossa universidade, atendendo comunidades no estado do Rio Grande do Sul, várias cidades no estado, com recursos públicos. Em 2013, esse número ficou praticamente igual. Era o início dos trabalhos do ForProf. Em 2013, 1.715. Observe em 2014. 12.973 professores foram atendidos por ações de especialização e de extensão, coordenadas por professores de várias universidades, de várias unidades aqui de dentro da URGS, muitos desses cursos em parceria com a nossa Faculdade de Educação. Então, olha o mapa do estado do Rio Grande do Sul atendido com recursos públicos e ações aqui da URGS. Eu não estou falando de ações de outras universidades, estou falando de ações sob a responsabilidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2014. 2015. O que aconteceu? O que aconteceu de 2014 para 2015? A Dilma Rousseff praticamente não conseguiu governar. O governo brasileiro foi paralisado por ações do Congresso Nacional. A gente ainda assim, observem, 453 qualificados. 2016, a gente conseguiu um avanço. Alguns dos programas que tinham sido gestados no ano de 2015 tiveram sua verba destinada para a URGS e a gente conseguiu atender cerca de 4.500. Eu não tenho os dados consolidados de 2017, mas não foi muito diferente desse número. Melhorou. A gente não sabe o que vai ser no ano de 2019. Esse dado aqui é um outro dado interessante também, que tem a ver com condições de trabalho, que é um relatório que foi apresentado para a CAPES, da Research in Brasil, e ele pega a produção entre 2011 e 2016, e se a gente observar,
as 20 universidades que mais produzem no Brasil são todas públicas. E esse é um dado interessante deste relatório. Praticamente só as universidades públicas no Brasil é que fazem pesquisa, né? A Universidade de São Paulo, destacadamente, e a gente pode observar aqui, a outra está aqui, ó, em quinto lugar em termos de produção qualificada, registrada, disseminada na rede. Ou seja, a questão de investimento, e as universidades públicas sempre tiveram um investimento razoável, não é o melhor, mas sempre tiveram um investimento razoável. Mas tem uma outra questão também. A gente pode se dedicar a trabalhar, o que é muito diferente em instituições privadas. Eu acho que essa é uma das melhores coisas que nós temos enquanto docentes na universidade, a possibilidade de podermos nos dedicar à pesquisa, ao ensino e à extensão. Bom, porém, a quem serve esse desmonte da universidade? Então, eu estou com... Bom, está aqui. Essa aqui é uma capa do Le Monde, tem um artigo muito interessante, escrito por 2 colegas de outras universidades, sobre o que significa para o país o desmonte das universidades públicas, né? Aqui serve, no projeto, e eles citando esses 2 autores, no projeto-programa em vigor no governo Temer, comandado por uma burguesia cosmopolita com complexo de vira-latas, não existe uma nação nem interesses nacionais. Assim, ele não necessita de universidades públicas que pratiquem de forma integrada o ensino, a pesquisa e a extensão, e ajudem a formar uma nação. E, de novo, a gente tem que olhar para os nossos colegas. Essa aqui é uma escola em Viamão, na periferia da cidade, né? Que condições de trabalho um professor tem para dar aula assim? E esse aqui é o salário no estado do Rio Grande do Sul, esse registro é de março de 2018. Enquanto no estado do Maranhão, a gente tem um salário perto de R$5.000, aqui no estado do Rio Grande do Sul é 2.500. O Dino está fazendo mágica no Maranhão? Não. E o último ponto para encerrar, eu sei que eu não tenho os 45 minutos dos palestrantes em Davos, né? Mas eu também vou usar mais do que 8. O pleno exercício da nossa liberdade acadêmica nos permite contribuir para uma educação em que sejam valorizadas as ideias de democracia, justiça, laicidade, igualdade, direito à crítica, tolerância, solidariedade e bem comum. Esse é do Nuccio Ordini, foi um convidado para uma aula magna aqui na nossa universidade, tem um livro publicado, vende aqui, não estou fazendo propaganda da Terceiro Mundo, mas ele tem aqui na Terceiro Mundo. A utilidade do inútil. Né? E um outro texto que é interessante, que eu acho que pode iluminar um pouco essa nossa discussão, que traz essa discussão sobre liberdade de expressão e liberdade acadêmica, é da Judith Butler, em que ela escreve: a liberdade acadêmica depende de instituições públicas democráticas comprometidas com o princípio de não intervenção por parte dos Estados, das autoridades religiosas e dos poderes corporativos na produção e disseminação do conhecimento. A luta pela liberdade acadêmica pertence à luta pela democracia. E isso é fundamental. E eu disse que ia mostrar um outro documento que eu achei na minha sala, que é um livro, a capa está aqui, Os Expurgos na URGS. A universidade viveu momentos assim terríveis, de colegas contra colegas, de colegas denunciando colegas, por divergirem de opiniões. Eu até disse assim, eu ia sugerir que a Durgues e Andes, né, e reeditassem esse livro. Esse é um livro que eu tenho certeza que muito poucos daqui... Está online no site da Durgues, do ILEA, eu fui um dos autores. Perfeito. Tá? Então, é uma leitura interessante para a gente entender. Assim como a gente tem que ler livros sobre o nazismo para entender o nazismo, a gente tem que entender o que aconteceu aqui na nossa universidade. Não é para apavorar ninguém, mas a gente é obrigado a conhecer isso que aconteceu aqui dentro da universidade para que isso não se repita. Tá? O que eu acho que a gente tem que fazer, né, diante disso tudo? Talvez dar telescópios para as pessoas, sabe?
as pessoas talvez precisem de telescópios para conseguir enxergar. As estrelas estão lá. Ok? Muito obrigado.